Estamos ao vivo. Muito boa noite, queridos amigos do Fala Facebook. pessoal, beleza? É isso aí, galera. Muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Nerd em Pauta, o seu programa, o nosso programa, o programa de toda a família folclórica brasileira. Ó, que bonito, a verdadeira família tradicional brasileira, diga-se de Verdade. passagem. Não é não? E ó, estamos aqui, né? Se você não conhece, chegou agora aqui, foi catapultado para cá, provavelmente porque algum amigo seu colocou seu nome ali nos comentários e te marcou. Aliás, se você ainda não fez isso, faça isso, tá bom? Marque seu amigo aqui que pode ter gostado das obras que nós vamos falar hoje. Eu sou o Mago, que você já conhece dos podcasts, e comigo, aqui ao meu lado, não é o Jorel, é o Davi, o Sou tão mascote. bonito quanto, mas não sou ele. Né, o cabelão do Jorel aí na tela do seu Facebook. Olha que beleza. E já temos aqui mensagens. Uma da minha mãe mandando um boa noite pra gente. Boa noite, mãe. Boa noite, mãe do mascote. E outra do nosso fã número 1, nosso querido amigo Anderson Zambaldi. Mandando aquele boa noite da área secreta 51A. Muito bom, muito bom. E temos também a querida Pietra Rodrigues, a senhora mascote, mandando boa noite, meu Ah, cogumelo cheiroso. Te amo, acho bom falar bem da minha série favorita. E beijos, Mago. boa Beijos, noite, meu Pietra. amor. Tudo bem? Eu não sei qual é a sua série favorita, Pietra, mas eu dei uma analisada aqui no que a gente vai falar, porque eu só leio a pauta em cima da hora, brincadeira. Tá? Mas eu sei que todas as obras que nós vamos falar hoje, para mim, é no mínimo quatro. No São mínimo. todas legais. E eu queria dar destaque aqui pra Né? piada infame que o Anderson Putz, eu fez. vi agora! Muito boa, muito boa. Não, boa, eu vou até fixar esse comentário aqui, porque, pelo amor de Deus, eu vou fixar aqui essa noite, ó. Porque essa é a piada da noite, ok? Se alguém contar uma piada melhor aí, prêmio da noite, piada Jorel. Né? Sei lá. Ah, a Pietra tá dizendo aqui pra gente que o Cidade Invisível é a série favorita dela. Mas a gente já vai falar disso já. Enquanto isso, eu peço a vocês para fazer aquele enorme favorzinho, aquele acalento no coração do mago e do mascote e curtir ou dar um amei, reaja ao nosso vídeo da forma que você achar mais adequado. Se você achar que quer ver o nosso material antes de fazer isso, sem problema. Fica aí, puxa uma cadeira, pega um café e troca uma ideia com a gente, né, Exatamente, mascote? estamos abertos a todo tipo de discussão. Muito bom, muito bom. E todas mesmo, tá? Eu acho que a única coisa que eu não discuto mais mesmo, que é a única coisa que eu acho que é de foro íntimo, que não cabe discussão para ninguém, em nenhum lugar, é religião. Né? Todo o resto é passível de argumentação, é passível de diálogo, sempre com civilidade e educação. Certo? Exatamente. E sem mais delongas, E, temos uma não, tem delonga. uma delonga que é o Daniel Williams, que chegou agora e mandou um abraço, mandou uma boa noite. Opa, Boa noite, salve. Dan. Seja bem-vindo. É isso. Então agora vamos lá, mascote. Cara, eu gostei disso, tá? Eu gostei do que a gente vai falar, vai trazer hoje. Eu queria trazer uma grandiosa, como é que fala, abertura, introdução, uma chamada assim digna da obra que a gente vai chamar. Mas eu fico até um pouco constrangido. Eu fico quase invisível. Cidade Invisível. Nossa senhora. Que volta, mano. Tava difícil, eu tava me perdendo no personagem já, bicho. Caramba, é isso aí. É triste. A gente tenta dar uma de misturar o Faustão com o Silvio Santos no mesmo momento e é muito complicado. Certo, então. E do que se trata Cidade Invisível, queridos colegas? Cidade Invisível, série brasileira produzida pela Netflix, dos gêneros fantasia, drama, investigação e me pega, Cuca. Oh, É Cuca! criada por Carlos Saldanha, diretor de Veja Bem, Era do Gelo 1, 2 e 3, Rio 1 e 2 e Robôs. Cara, é muito bom ter um brasileiro trabalhando no exterior com obras tão boas e depois indo pro Brasil e também trabalhando com outra obra sensacional. Não, e sem falar que ele sabe lidar muito bem com algo que não existe, né? Sim, ele sabe lidar Animações, muito por bem exemplo. com a ficção, né? Com o fantástico.
né? Ele trabalha muito. Com a Aham. fantasia. A fantasia, né? Aquele. Porque vamos combinar, era do gelo, depois do um virou Ah, o fantasia, do né? 2 ele ainda até que ainda era bem Mas. pé no chão. O 3 aí ele realmente já viajou bastante. Né não? Bom, então, essa série ela traz no seu elenco o Marco Pigossi, a Alessandra Negrini e Fábio Lago, entre outros, óbvio, tá? Inclusive, eu fiquei pasmo. Você sabe que o Tutu é um cara muito famoso fora das Ah, telas, é? Não tô né, o sabendo. mascote? Sim, sim, sim. Se você assistir, você assistiu Cidade Invisível, né, com a Não, eu Pietro, eu assisti acredito. sozinho. Ah, tá. Bom, desculpa deixar isso evidente, assim. Enfim, aí eu estava assistindo com a Suelen, né, com a Senhora Mago, e a gente era muito fã de uma banda carioca que se desmontou e remontou alguns anos atrás, e o vocalista dessa banda é o Jimmy London. Ele atua nessa série como o Tutu, aquele leão. Uhum. Então, ele era o Olha só. vocalista da banda Matanza. Caraca. Eu não Uhum, fazia ideia. sim. Bom, enfim, como nós dizíamos, essa série a gente vai se encontrar com um detetive da PA, aliás, da DPA. Eu adoro quando o brasileiro, no seriado brasileiro, faz umas agências policiais, ele só coloca uma sigla, tá ligado? E fica, ok, tipo, parece uma organização super. Pá, mas não, é Departamento de Polícia Ambiental. Ah, Né? mas é um nome legal, vai, Não, é DPA. um nome legal. Eu passei metade da série me perguntando por que o Departamento da Polícia Ambiental tem detetives, tá? Eu não tenho muita certeza também do escopo do trabalho da Polícia Ambiental, então eu não vou julgar sem informação. Mas que para mim soou esquisito um pouquinho, soou, tá bom? Ah, eles têm que investigar o sequestro de animais sendo sequestrados. Sequestrado assim, modo de falar, né? Sumiço de anta. Sumiço de anta, pô, uma coisa grave. A gente Ah, pensa que então se o não, cara, Bolsonaro mas. sumir, a Polícia Ambiental não vai atrás? Entendi. Não, acho que isso aí ninguém liga. Mas. A gente pensa que não, mas muitos animais são levados da nossa fauna para outros países e comprados como animais de estimação exótico, inclusive Sim. insetos. O besouro Hércules brasileiro é muito comprado no Japão. É para fazer chá, né? Aquelas coisas que o japonês Não, gosta. animal de estimação mesmo. Ah, entendi. É bom, japoneses, né? Né? Como eu sei disso? Porque eu sigo cerca de 15 perfis de ambientalismo e entomologia no Twitter. Você segue perfis de entomologistas? Sim, eu E de gosto. entomologia no geral? Caraca, bicho. A gente vive muito e não vê tudo, né? Pois é. Eu nunca conheci um entusiasta da entomologia. Cara, eu Eu, acho muito da hora o estudo de insetos. eu tive uma tendência à entomologia quando eu cursei ciências biológicas, mas a proximidade que eles têm com aracnídeos me assusta, então eu deixei pra lá. Mas enfim, como nós estávamos falando de Cidade Invisível, essa série então trata das aventuras do Eric, um detetive que está envolvido com uma investigação sobre um assassinato, se não me engano, que ocorreu próximo de uma vila onde a sua mulher trabalhava como voluntária e como antropóloga, se não me engano, estudando os costumes da vila, mantendo as tradições. Era uma vila caiçara tradicional, na série é afastado da região metropolitana do Rio de Janeiro, mas ainda próximo da capital, a ponto de eles trafegarem de um ponto a outro ao mesmo dia, né? E já no primeiro episódio acontece um terrível acidente, um fogo na floresta acaba vitimando a mulher do Eric. E isso é o estopim de toda a história, tá? O Eric vai ver que as investigações estão ali combinadas e vai dar os seus jeitos, às vezes não completamente adequados, para descobrir a verdade. E antes que eu dê spoilers, tá? Porque a vontade de falar mais, porque essa série ela vai ficando, ela começa, ela te agarra, sabe? Eu senti isso. No primeiro episódio terminou, já falei, opa, interessei aqui, gostei do negócio aqui. O segundo episódio mantém você naquela suspeita, o terceiro arrebata e você vai embora. Até porque ela é muito curtinha, né, mascote? Sim, são só 6 ou 8 episódios. São 8, né? São, não, são seis.
Seis São episódios seis. ali, em torno de 40 minutos cada, ela é bem Passa rápida de tão assistir. rápido. São 40 Passa. minutos, mas parece 15, 20, sei lá. Essa é uma coisa boa. O enredo da história é muito interessante e não tem barriga, que é uma tendência que eu vejo em séries que tem episódios muito longos, né? Ali de 40 minutos, uma hora. Eles tendem a embarrigar a história em algum momento, né? E É, aqui não, a história ela segue muito dinâmica e muito ágil no desenvolvimento dela. Mas sem também ser corrida, né? Ela sim. tem um ritmo bom, ela tem um ritmo ideal. Tem o ritmo dela. É um ritmo coeso. Você consegue, dá tempo de você se afeiçoar aos personagens antes que algo aconteça com eles. Dá tempo de você entender como os personagens se relacionam de verdade, né? Porque existe sempre trama e subtrama, metaplots e tudo mais. Então você começa a entender o que está acontecendo ali. E levou um tempinho para entender que Cidade Invisível é meio que o que a gente vê no RPG do Storyteller, né, mascote? Que é uma cidade acima da cidade, ou abaixo da cidade, sei lá, onde seres fantásticos, mitológicos, míticos, ou qualquer coisa assim, vivem à sombra da sociedade. E eu achei isso bem legal. E o que é legal aqui também é que eles não compram a mitologia estrangeira, né? A mitologia é a nosso folclore que está sendo trabalhado aqui. Então, Exato. nada de vampiros. Lobisomem ainda até que existe um lobisomem no folclore brasileiro, que por sinal eu acho muito bacana, seria da hora ter um lobisomem sendo apresentado na série no futuro. Mas você tem então criaturas do folclore nacional. A Cuca, meu, tá sensacional, cara. Quando ela aparece e ela usa os poderes dela, cara, é de arrepiar, cara. Tanto nos efeitos especiais, quanto nas escolhas de representação visual. Aqui, dando um pequeno spoiler, a Cuca, entre as habilidades dela, ela consegue entrar na mente das pessoas. A representação visual de como é ela caminhando pela mente, pelas memórias das pessoas, é sensacional, cara, é incrível. E assim, não é feito de maneira estúpida, onde tem alguém falando, agora ela está entrando na mente de seu inimigo e blá 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 blá. Não. Acontece e você instintivamente intui pelo que é mostrado o que está acontecendo e como está acontecendo. É isso que eu achei mais legal. Ela trabalha muito bem a questão do mostre, não fale, sabe? Ele mostra o que está acontecendo, ele mostra o que ele quer que você entenda, ele não fica te explicando. Sim, sim. E só para ser um pouco mais preciso aqui, tá? A habilidade de entrar na mente da Cuca é através dos sonhos. Por isso que ela bota todo mundo para dormir, entende? E por que que ela faz isso? Porque nos sonhos você tá, quem comanda é o seu inconsciente, então não tem as barreiras normais do seu consciente. Dentro da mitologia da leitura de mentes, isso tornaria mais fácil a ela entrar na mente das pessoas, né? E assim, você falou dos efeitos, bicho. Aquela primeira cena que ela vai pegar o carinha lá naquele local, né? Que vem a. Legal, você entendeu. Quem Aham. assistiu entendeu. Quem não Nossa, assistiu mano, vai. essa sequência inteira é incrível. Não, que vem a mariposa. Ela tá voando assim pelo ambiente, aí ela vai para a escuridão, parece que ela pousa e ela parece que tem aquela camuflagem de mimetismo que parecem dois Aham. olhos e de repente aquela camuflagem brilha e são os olhos da Cuca e elas, puf, é a Cuca. Cara, aquilo é tão fantástico, é tão lindo. Eu adoro quando a Cuca aparece com esse efeito assim, que ficou muito legal. Ela tem um ar de mistério ao redor dela, né? E combinou muito bem com o personagem. A Alessandra Negrini tá demais na Nossa, interpretação dela da Cuca. Assim, fantástico. todos os atores eu acho que estão muito inspirados, Uhum. né? Talvez a que, assim, seja um pouquinho mais fraca seja a filha do Eric, mesmo ela entrega uma atuação incrível para uma criança. Maluco, sério? Teve horas que essa menina que a interpretação dela me mandou arrepios por todo o corpo, Não, de tão assustador que num ficou. primeiro momento ali é um pouquinho murcho, né? Mas assim, é uma criança, ela tava relevando. Mas depois de um certo ponto da história, malandro, É essa verdade. menina arrasa, cara. Arrasou. Eu acho que, assim, de todos, a interpretação que ficou mais aquém do esperado, pra mim, foi da avó do Eric. E mesmo assim, ela tem um tempo de cena tão curto que não é muito digno de se espantar.
Antes da gente falar mais um pouquinho, na verdade eu gostaria de te pedir para já ir pensando na sua análise e nota. Eu vou ler alguns comentários aqui, porque a galera está comentando bastante, está acumulando e eu não quero deixar de responder os nossos amigos, né? Opa. Bom, vamos começar pelo Anderson. Aliás, a Pietra, ela mandou um hit combo de mensagens, né? Uma atrás da outra, assim, falando que ela é maravilhosa, sem defeitos, melhor série. Aparentemente, a Pietra gostou muito dessa série. Gostou bastante. Também gostei, eu gostei tanto quanto ela, eu diria. Talvez um pouco menos. O Anderson falou, gente, posso comentar uma coisa? A Yara é a sereia mais linda e com os efeitos especiais mais lindos que já vi em uma sereia em toda a minha vida. É verdade. O trabalho lírico, ou por assim dizer, artístico que deram em cima da Yara, né, que ganha vida cantando, né, ficou muito legal, ficou bacana mesmo. Vamos falar a verdade, vai. Acho que antes dela a seria mais recente que eu tinha visto era do Piratas do Caribe. Tá com nada perto da Yara. Nossa, não tá com nada mesmo, de verdade. Ele comenta também que aquele brilho na cauda que fizeram nela ficou perfeito. Isso é um detalhe que eu gostaria de chamar a atenção. Os efeitos visuais, os efeitos de computação gráfica tão, tão bons que, às vezes, até, desculpa a expressão, tá? Mas é até difícil de acreditar que isso foi produzido no Brasil. É, Porque a gente está acostumado com produções mambembes, né? Ou esforçadas para ser mais bondoso. Né? Mas uma obra bem feita, bem trabalhada, assim, que nem essa Cidade Invisível, é difícil de ver. Quer dizer, a gente viu em Reality Z. Era uma produção tão boa quanto. Só que eles faziam com é aquele que. efeito É trash, que. né? É Maquiagem e que tal. Reality Z, ele era muito trash, né, mano? Mas assim, eu sei que o Anderson já deve ter soltado um né, aqui nos comentários, mas assim, Reality Z é muito gostoso, cara. Falando de Anderson, ele disse que, falando em amantes de insetos, né, lembrando de você comentando da entomologia, apesar de não serem insetos, eu tenho 5 aranhas de estimação aqui em casa. Ok, Anderson, a sua casa será um lugar que eu nunca irei visitar, sinto muito. Ele também disse que só não pode matar insetos com gasolina e dar de comer em saquinhos de pipoca para os outros. Justo. Olha o Anderson aqui fazendo mais piadinhas. Ele gostou de ganhar um fixar comentário hoje e mandou: essa cuca nota-se nitidamente que não tomou vacina ainda e por isso ainda não virou jacaré. Gostei dessa. Aí ele diz que ó, entre a primeira e a segunda temporada ela vai tomar vacina e aí ela já aparece como jacaré, né? Sim. É, mas a Pietra ela já comentou em algum lugar aqui também que a a Cuca, né, ela é no mito, nos mitos, ela seria da mesma família que pertence o bicho papão. Então ela é uma criatura transmorfa. Ela Ah, pode assumir outras formas se ela assim desejar. Por isso, entendi. inclusive, que ela poderia assumir essa forma de um jacaré humanoide. Se eu não estiver enganado agora, inclusive a Cuca jacaré humanoide, ela é brasileira, mas a Cuca, na origem dela portuguesa, ela é uma bruxa mesmo. Hum, faz sentido, faz sentido. O Renan acabou de se conectou há alguns minutos aqui e mandou um boa noite, meus queridos. Boa noite, Renan. Salve, Renan, meu querido, tudo bem? Ah, a Pietra disse, por isso que eu falo, bens às crianças, elas têm o capiroto. É osso. É osso. Mas então, ó, agora, né, quem quiser comentar mais sobre Cidade Invisível, fique à vontade, a gente vai ler daqui a pouco. Mas agora, mascote, meu querido amigo, você que tem os cabelos tão longos e sedosos quanto o Jorel, fala pra gente a sua análise e nota para Cidade Invisível. Cara, a Cidade Invisível foi uma surpresa agradabilíssima nesse começo de ano. A série é. Cara, eu não consigo detectar defeitos pra falar dela, realmente. Ela é perfeita em todos os aspectos possíveis. Ela é muito bem feita, a história é instigante, ela te ganha, ela não te perde, ela não tem barrigas, ao contrário de muitas séries que eu já vi, como eu sempre comento. Eu não gosto de séries de episódios muito compridas, eu acho que eles ficam embarrigados. Aqui nós não temos esse problema, a série traz uma surpresa depois da outra. Cara, o Boto Cor-de-Rosa, quando acontece o que acontece com ele, eu fiquei eu fiquei muito surpreso, eu fiquei embasbacado de ver. A Uhum, série ela usa muitos efeitos práticos, ela conta muito com a atuação dos atores para dar a vida característica dos personagens que eles representam. Então você tem, por exemplo, o Saci, que em determinado momento ele vai fazer um trabalho lá,
E aí ele chega na casa de uma pessoa e dá 5 minutos nele, ele começa a tocar o zaralho. Ele começa a enrolar os panos, comer bolacha, prova o suco e cospe no chão. Ele começa a tocar o zaralho ali do nada, ele dá uma louca nele. E eu achei incrível. Foi sensacional de ver isso. Não, eu gostei muito da prótese. Desculpa falar, mas eu achei aquilo. Olha, é óbvio, né? Se o Saci existisse hoje, é óbvio que ele usava uma prótese. Mas também que prótese meio frouxa, né? Ele toma um escorregão, a prótese solta. Sim, tinha que ser a prótese que o The Rock usa naquele filme, O Tinha. Arranha-Céu. Boa. Aquela lá é top. Falar em prótese. Só rapidinho aqui, o, o Anderson fez o comentário, tá? Reality Z é muito ruim, né? Como Como você esperado. esperado. Uhum. Mas, enfim, ainda sobre Cidade Invisível. A série é espetacular, meu. Quem não viu, veja. Quem não gostou está errado. Eu Uhum, bato esse martelo aqui. uhum. E minha nota para Reality Z simplesmente não poderia ser outra que não. Qual é a piada que eu tinha posto? Ah, é. São 5 selos de fubá que ainda não virou bolo. Eu não entendi a referência. Eu acho que tem a ver com Saci. Sim, então é um diálogo que você tem na série. Tá. Eu acho que tem a ver com usar o fubá que não virou bolo pra atrair o Saci, né? Aham. É, tem essa fita. Bom, deixa eu ver se temos mais aqui, com mais comentários. Nada muito específico. O Anderson fez um comentário sobre a zoeira do Saci. Ele também achou, ele considerou legal de ver. Mandou vários potássios ali, eu acho legal. É. E, bom, cara, aponte-me um defeito de Cidade Invisível e eu direi que ele não é grave o bastante. Porque eu não consigo ver um defeito, tá? Tem, tem, tá? Mas eu não consigo ver nada que eu possa falar que, olha, gente, isso aqui não ficou legal, isso aqui não ficou agradável. Não, ficou legal. Como um jogador de RPG, amante de fantasia, eu me vi ao mesmo tempo representado, né, por me ver numa situação brasileira. Já fui para o Rio de Janeiro, conheço parcialmente uma coisa, um pedacinho ou outro ali. Então me sinto, inclusive eu e a Suelen e eu e a Senhora Mago percebemos que uma locação, logo no primeiro episódio, eu acho, que eu olhei assim e falei, peraí, eu conheço esse lugar. Eu acho que era uma praia onde eu fui com ela e com o primo da Senhora Mago, uma vez lá para o Rio de Janeiro. E achei isso bem legal. Nossa, nada a ver, tá? Mas eu só quis dizer que gerou uma identificação e essa minha paixão por fantasia, ver isso tão bem representado em português, me agracia, me orgulha bastante. É o patriotismo que falam, né? É você ver a sua história, a sua cultura sendo representado de forma salutar e responsável, né, na tela. Um destaque impressionante que eu vou dar é para o Curupira. Quando ele aparece de verdade, ele rouba a cena. E aí eu entendi por que seguraram o Curupira. Porque na hora que ele aparecesse, não ia ter mais nada, entende? Ele toma a série de uma forma fantástica. Não só pela atuação dele, mas não pela atuação não só pela atuação do ator, que ficou muito boa, mas pelo papel do Curupira em toda a história, em toda a trama. Tá? Então eu recomendo muito que você assista. São 6 episódios, rapidinho você assiste. Pega um sábado aí, aproveita que tá tendo lockdown, tá fechando tudo pra caraca, porque ninguém tá respeitando esse negócio, 8 né? horas tem toque de recolher. 8 horas, ó. Se você tá assistindo isso no busão, você tem que chegar logo em casa, porque 8 horas ferrou, tá? Então eu recomendo, bate um sábado à tarde aí, você assiste essa série o dia todo. É legal que você termina ela à noitinha e no finalzinho tem um pouquinho de terror, vai ser maneiro. Pega o seu cobertorzinho de orelha e vai assistir Cidade Invisível, que eu dou 5 selos de. Ei, esse não é o Jimmy do Matanza? Que foi o que eu falei quando a gente estava assistindo a série. Eu tive que lembrar. Bom, enquanto você prepara aí a próxima pauta, eu vou ler aqui se temos aqui algum comentário. Ah, só um último comentário que eu queria fazer. Que acho Hum, que ontem ou anteontem a Netflix confirmou que a série foi sim. renovada para uma segunda temporada. Sensacional. E fica a pergunta: que seres mitológicos vocês gostariam, do nosso folclore, vocês gostariam de ter na próxima temporada? Chupa-cabra. Chupacabra. Eu queria muito uma caipora.
Caipora é maneiro. Eu nunca entendi direito a caipora no folclore. Eu acho que perdi essa aula do ensino Em- fundamental. Se eu não me engano, em termos assim de função, ela é bem similar ao próprio Curupira. Foi o que eu pensei também. Inclusive, pra quem assistiu Castelo rá tim eu já ouvi falar que a representação da caipora do Castelo rá tim ela é muito fiel ao mito mesmo. Oh, que legal. Bacana. É. E eu gostava muito disso eu gostava muito da caipora no Castelo rá tim principalmente das lendas que ela trazia. Eu achava aquilo fantástico. Nossa, o Castelo rá tim era demais, cara. Pena que não tem mais séries como essa hoje em dia. É. Ó, o Anderson Lambaldi mandou aqui, verdade. Quem não gostou dessa série é igual Matrix e Lost, porque não entendeu o filme e não entendeu o final de Lost. Cara, pega leve. Final de Lost é uma coisa blow mind, tá ligado? Até hoje faz uns 3 anos que eu tô falando, vou assistir Lost numa socada só, sem ter que ficar esperando, porque eu quero ver se eu entendo finalmente aquele negócio, mas eu ainda não tive coragem de fazer isso. Sim, ou O, talvez seja que nem Interestelar, que as pessoas acham que é muito cabeçudo, mas nem é tão inteligente assim, é só um filme legal. Né, não, Interestelar é muito bem explicado, tá? Interestelar ele traz uma hard science pesada ali de mecânica quântica, teoria temporal e etc, que é um pouco hard Ele, science, mas assim, é bem explicado. exatamente, ele traz hard science, mas mastigadinha pra você Sim, entender. nossa, Então, super. se você for alfabetizado e não tiver TDAH, você consegue entender esse filme Sim, perfeitamente. tranquilo. Pílulas de hard science. É. Bom, ele também disse aqui que é legal também de acompanhar que os gringos estão achando da série, eles estão pirando. Muito bom isso. Vários. Peraí que meu Facebook tá travando aqui, peraí. Estão achando o elenco da série mais sexy dos últimos anos. Isso aí. É realmente a galera jovem aí tá trabalhando bem nesse seriado, inclusive dessa próxima obra que nós vamos trazer, não é não, mascote? Exatamente. E a Situado, próxima. Opa, pode falar. posso, porque essa tem uma introdução legal. Vamos ver. Situado no meio do Mato Grosso, ali no meio do Centro-Oeste, entre rios meandrantes e florestas úmidas e mangues assustadores, nós trazemos a obra que traz uma criatura deificada por fanáticos religiosos que se resistem bravamente ao avanço da civilização. Nós estamos falando de O Escolhido. Viu? Eu tive uma introdução bacana, cara. Boa. Cara, Escolhido, ela já está vai para a terceira temporada, se não me engano, né? Sim, já tem a primeira e a segunda, creio que vai pra terceira. Isso. Então, estamos falando de uma série que se estreou ali em 2019, ainda corrente. Ela é de suspense e sobrenatural e nada disso teria acontecido se alguém tivesse avisado a polícia. É verdade. Muita coisa podia ser evitado. Ela foi criada, cara, foi por causa dos criadores que eu fui assistir. Porque Carolina Munhoz e Rafael Dracon têm um talento literário que é raro de se ver, pelo menos pro meu gosto, tá? Eu gosto muito das obras dos dois. E quando eu vi eles escreveram um roteiro e a Netflix executou, falei, vou assistir e eu não me arrependi, tá bom? Não, quando eu vi os nomes de Carolina Munhoz e Rafael Dracon, eu sabia que você não ia deixar de discorrer alguns elogios pra eles. Ok. Tá bom. Então, você está querendo dizer que eu sou bitch do Rafael Dracon e Carolina Munhoz? É porque você não me viu falando de Exatamente. André Bianco ainda, meu querido. O dia que a gente falar de alguma obra do André Bianco aqui, aí você vai ver o que é sitiete de escritor, cara. Bom, temos no elenco a Paloma, a lindíssima Paloma Bernardi, Pedro Caetano, Alison Willow e muitos outros. Tem uma galerinha famosa ali também que acho que você não quis colocar aí na pauta, mas tudo bem. Então, o que acontece? A gente está no Brasil, tá? Teoricamente, no mesmo período cronológico que nós estávamos, 2019, 2020, então 2021, e aparece uma mutação do vírus Zika, assola todo o país, vira uma pandemia, e um grupo de médicos é enviado para uma região isolada, levando vacinas para o Zika, tá? Ele fica ali no meio do interior do Pantanal, essa vila fictícia chamada Água Azul. E eles encontram muita resistência da população local. A população não quer se vacinar. Eles acham que a vacina é mais veneno do que remédio.
A gente tá falando da série ainda, né? Sim, ainda Ah, da tá. série. Tá. Não, é Que porque. bom que é ficção, né? Como é que é? A ficção, pelo menos, tem que fazer sentido. É. É O. muito interessante. Assim, não dá pra. Essa série, ela não poderia ser mais atual, né? Quando estamos falando ali de pessoas desinformadas Uhum, que compram discursos de pessoas que supostamente seriam de confiança ali pra elas, né? uhum. Cara, eu vou falar a verdade. Durante a maior parte da primeira temporada, eu acreditava realmente que estava havendo ali um controle mental em massa, sabe? Uma doutrinação mesmo, sabe? Que não houvesse nada de sobrenatural, tá? Mas eu já adianto para vocês que existe, eu acho. Sim. É relativamente sutil, né? Não é. A maior parte do tempo não é nada escalafobético, né? Não é nada É, gritante, não tem colunas de luz, vozes do céu, nada desse tipo. sim, se a gente for fazer uma correlação com a última obra que nós falamos, Cidade Invisível, a relação de poder é completamente dispar, tá? É low Sim, power total o escolhido em comparação com Cidade Invisível que tinha, né, mais hardcore. sim, de fato. Mas existe. E assim, eu acho que o sobrenatural, ele nem é o elemento principal aqui. Essa série eu acho que ela entra até bastante numa. Assim, quase, vai, não vou dizer que entra, mas entra num gênero brasileiro de literatura que é o realismo fantástico. Que Uhum, é um gênero em que existe fantasia, mas ela é segundo plano na obra. Ela não é o principal. O principal é a vivência dos personagens, é o dia a dia sim. retratado ali. Tanto que o sobrenatural, né, a fantasia, ela até mesmo é tratada como algo natural. Mas é que aqui não é algo tão natural assim, é algo realmente tratado como um milagroso, né? E existe Uhum. todo um culto, toda uma sociedade organizada em torno disso. Em vários momentos me lembrou muito o Resident Evil 4, o que É, acontece nessa cidade. é verdade, eles têm um pensamento de matilha de nicho ali que é bem curioso, parece mesmo a população do reino lá da cidade. Sim, Cara, a ilha do Resident Evil 4, os ganados, como eles são chamados. cara, uma das coisas que me fazia pensar que era mais um engodo generalizado e manipulação de massa do que verdadeiramente algo sobrenatural era que o ritual me parecia extremamente complexo, né? E, meu, se você tem poder de cura, na minha opinião, você tem que pôr a mão no candango, falar cura e ele cura. Qualquer coisa abaixo disso, para mim, é curandeirismo barato. É isso aí. Vamos ver É, aí, ó. Eu quero. até Jesus na Bíblia tem passagens que fala que as pessoas só de encostar nele já se curavam das coisas, ele nem, Sim, não sim. precisava nem ser ele tocando nas pessoas. Sim, sim, sim. A simples presença, né, deveria ser suficiente. Ó, eu te curo, pum, acabou. Se eu sou um deus, se eu sou o escolhido, escambar 4, né, você tem que ter poder para isso, meu querido. Se o seu poder é falar bonito e ser bonito, desculpa, você é um marombeiro com cultura. E vamos combinar que esse escolhido, ele é lindo. Puta que, nossa senhora. Só que aquele papinho mole dele não me convence, nunca me convenceu. Sim. E afinal o que acontece, né? Então esses médicos eles vão para essa ilha, esse lugar levar as vacinas, né, para curar para proteger as pessoas contra essa mutação do vírus Zika. Uhum, São extremamente mal recebidas, quase são enganados por, por eles, né, que se negam a tomar a vacina. E quando eles finalmente conseguem aplicar ela, acontece exatamente o que eles temiam, que é a população ter uma reação adversa ali exato. e terem que ser salvos ali pelo escolhido deles. Até aí, eu mesmo achava que podia, sei lá, ser alguma coisa que eles aplicavam na população para deixar, para fazer ela ter essa reação adversa, talvez, não sei, né? Com alguma vacina, com algum medicamento. Uhum, E ao longo da série, ela é muito boa em ir te mostrando que não, que realmente tem um poder ali envolvido, realmente tem uma presença envolvida. Mas é muito interessante como eles também, ao mesmo tempo, eles tratam como não sendo algo é, não vou dizer não é algo milagroso, mas não é algo bom, não é um poder advindo de forças bondosas, uhum. né? Principalmente tem uma personagem em particular, uma idosa nessa cidade, que ela
ela é claramente hostil ao que acontece na cidade e parece ser a única personagem lúcida que tá ali. É verdade. Mas é impressionante como a série demonstra aquilo, tá ligado? Se você é lúcido no meio dos loucos, o louco é você. É tipo isso, né? Cara, em muitos momentos ela parece ser a louca, mas você tem que ficar consciente. Ela, não, não, peraí, essa pessoa aqui, ela tá tentando trazer as pessoas para uma realidade ali. Ela tá tentando ser dialógica com as pessoas, mas é difícil conversar com pessoas fanáticas de qualquer espécie, tá? E aí você pode colocar tudo nesse balaio, tá bom? De veganismo à religião, o fanatismo ele é tóxico e nocivo, independente do assunto de que estejamos tratando, tá? E a série deixa isso bem claro. Até É, mesmo na anti-religião, você também tem pessoas que se opõem a ideias religiosas que acabam sendo tão ou mais nocivas que pessoas que são fanáticas religiosas. sim, sim. Não, foi por isso que eu disse. Não importa de qual assunto estejamos falando. Se a sua opinião está no extremismo sobre qualquer coisa, então você está começando a ficar errado. Extremismo não é legal. Nunca. Fechou? Exatamente. Cara, e aí assim, essa série ela vai avançando porque tem um esquema aí de que o escolhido precisa de uma, como é que eles chamavam na série? Eu não lembro É a agora. vida. A vida, a vida do escolhido são sempre garotas jovens muito bonitas, né? Pois é, a série não deixa tão claro assim qual é o nível da relação que em termos de intimidade, se existe algum tipo de relação nesse sentido entre o escolhido e a vida, né? Que acompanha, Uhum. né? Mas são sempre mulheres, sim, né? Inclusive, tem toda uma maluquice, o próprio escolhido depois. Na segunda temporada, né? Eles comentam um pouco sobre. Vai ter um personagem que vai comentar um pouco sobre a sanidade mental, o estado da saúde mental do escolhido, que é bastante questionável, né? E é muito Ah, jura? interessante como assim. é, eles são muito contra a medicina, o escolhido prega muito contra a medicina, contra a ciência, mas só até o ponto em que. Mas quando tem um ponto ali em que ela serve a ele que ele tá bem de boa com ela, né? Que justamente é o que é o ponto principal dessa acompanhante dele, assim, chamada vida, né? Essa ajuda, essa auxiliar dele. Exato. Então, assim, por isso que fica aquela coisa, é um culto à pessoa, tá havendo uma manipulação mental, tem mesmo magia, a magia está envolvida nisso, na manipulação mental, ou ela é só um efeito peculiar de uma pessoa com poderes no meio de uma comunidade tão necessitada quanto é a Água Azul. Então são esses aspectos filosóficos e éticos que vão permear a maior parte da série, né? Porque nós temos ali um grupo de médicos indo levar algo que seria benéfico, e aí vocês perguntam qual é o limite da ética médica em impor remédios, né? O quanto isso é legal, o quanto isso é saudável, tá? Também tem, meu, discussões éticas aí você vai encontrar várias, pensamentos filosóficos que vão expandir a sua mente ali para os limites do eu e para os limites da interação social. E e é muito legal ver isso. Essa é uma das primeiras, foi a primeira série brasileira digna de nome, digna de se falar sobre, que surgiu aí após alguns anos atrás. Depois tivemos o Reality Z, que apesar de não agradar a todos, tem suas qualidades. Temos Cidade Invisível e estão surgindo boas produções, pelo menos pela Netflix, brasileiras e de qualidade e de prazer assim de se assistir, né, cara? Sim. É muito interessante os personagens, né? Os três médicos, eles vão ter ali muita personalidade, né? E eles têm as próprias histórias, as próprias motivações, né? É, especialmente a doutora, eu não vou lembrar, agora eu não consigo lembrar o nome dos personagens, mas a doutora tem uma motivação muito boa. Ela é uma personagem muito interessante, ela já tem um certo histórico de envolvimento, de ter que lidar com crenças que vão a níveis perigosos, né? Ela tem uma história traumática com isso. E acho que o que eu mais odeio é um dos três médicos mesmo, que é o Enzo, né? Que Putz, é o estereótipo do playboy, né? sim. O filho de Sim, papai mimado. E sim, merdeiro. sim. Sim, ele é aquele cara que eu infelizmente vejo ele colocado ali como um cara fácil de odiar, sabe?
Ele parece que ele tá na série ali para ser o foco do nosso ódio. Às vezes não é nem culpa dele, ele tá reagindo a alguma coisa, mas ele com certeza tá fazendo merda e você odeia ele por causa disso. Sim. E ele tem uma personalidade bem nojenta também. Sim, sim. Vamos Ele é combinar. asqueroso, não tô Ele é negando. asqueroso. Ele é asqueroso demais. Até, tipo, quando a história dele é mostrada, você cria um pouquinho, um fio de cabelo de empatia por ele, mas logo essa empatia se perde porque ele é muito, muito nojento. Uhum. Asqueroso. E, bom, o Anderson tá discorrendo aqui. Ele fez alguns comentários quando você falou do Resident Evil, né? Ele citou, referenciou algumas famosas frases do jogo, né? Detrás de ti, imbecil. Mandou também um forasteiro. É quase essa a reação do povo de Água Azul quando os médicos chegam. É isso mesmo, é isso mesmo. Aí ele mandou uma notícia. A teoria da radiação de Hawking foi comparada com um buraco negro artificial em laboratório e foi percebido que buracos negros também emitem e expelem luz. Anderson, eu tenho como uma característica pessoal que notícias de cunho científico sejam acompanhadas de links. Foi meu cachorro que pediu, tá bom? Eu comecei contando uma história e terminei com outra, que eu lembrei do cachorro que me pediu um link e aí eu quis contar a piada. Ele também disse que agora só faltam provar que buracos negros são portais para realidades alternativas. É, eu não sei se talvez, não realidades alternativas, mas talvez tempos alternativos. Seriam mais plausíveis de se viajar no tempo, porque pensa, existe a espaguetificação e o buraco negro produz uma força de aceleração maior do que a força de aceleração da velocidade da luz, que é a velocidade da luz. E por isso, talvez o tempo corre diferente lá. Então, se você entrar num buraco negro, pode ser que você saia não em qualquer tempo, como Interestelar presume, mas talvez num outro tempo, porque o tempo corre devagar, né? Oh, Ou chegou o você, ou link, você só, o cachorro ficou ou feliz. você só vira um pastel. Espaguete. Ou você, enfim, Um espaguete de um átomo de espessura. você vira só um monte de matéria amassada. Isso aí, ó. O Anderson mandou ali o link da notícia do UOL. Eu vou abrir aqui numa outra aba para ler daqui a pouco. Porque agora o mascote vai fazer a sua análise para o escolhido. Certo. O Escolhido, então. Outra série que essa eu assisti porque o Mago comentou, eu não tinha ouvido falar dela ainda. Eu gostei da série, mas eu confesso que eu acho ela um pouquinho, mas só um pouquinho arrastada. Não um nível que prejudica demais, não me prejudica demais assistir ela, mas tinha hora que cansava porque o desenvolvimento da trama ele é muito lento. E a série ela mantém uma constante tensão de que algo vai acontecer depois de um certo ponto dela, né? Na primeira temporada e na segunda temporada, o tempo inteiro essa tensão te Uhum. acompanhando, mas ao mesmo tempo essa tensão nunca se concretiza. Então você meio que acaba se acostumando com ela, sabe? Ela acaba perdendo efeito depois de um certo tempo, mas isso não tira o mérito de outras coisas. A história é muito boa, Sim. ela é muito bem desenvolvida, apesar de ser um pouco arrastada. Os personagens são incríveis e os atores que interpretam os personagens principais estão de parabéns demais. Eles Verdade. são muito bons desenvolvendo esse papel, são muito incríveis. Eles claramente compraram seus papéis. Então o escolhido ele convence muito no papel dele. Os médicos eles convencem muito com suas personalidades próprias, né? Os personagens ali que são o povo do vilarejo, pessoas de cidades periféricas ali, né, que acabam indo para Água Azul também, são são também personagens muito bons, né? E são pessoas muito críveis, muito fáceis de você acreditar que são cidadãos brasileiros, né? Que são pessoas ali que têm pouca escolaridade, que são um pouco mais ignorantes, mas são pessoas muito críveis, muito palpáveis, sabe? Muito fácil Uhum. de você acreditar que são reais. Sim, são histórias, são pessoas com histórias, são personagens com histórias humanas. Exato. E para o escolhido, minha nota são 4 selos de água de calça jeans tingida. Água de tie-dye.
Cara, eu gostei dessa, eu gostei. Então, mano, é minha vez, né? Posso? Por favor, Posso. sua análise e nota para o Algo- escolhido. Obrigado. Primeiramente, de nada pela sugestão que você acatou e disse que gostou, né? É sempre bom saber que nossa opinião agrada, nossa sugestão agradou. Cara, eu sempre gosto de enveredar ali por uma análise técnica dos bastidores, tá? Então, não que eu seja alguém que entenda muito disso. Eu estudo por conta, por hobby, sobre isso e tá, né? Não tenho gabarito nenhum, mas você também não precisa concordar com o Davi, então você também não precisa concordar comigo, né? Cara, a fotografia é maravilhosa, mas também um cenário como Pantanal, qualquer fotógrafo tira foto boa, né? Um celular e um tripé, você ganha um Pulitzer. Você está no Pantanal, caramba, aquele lugar é muito bonito, né? E tem E jacaré, não tem crocodilo. tem jacaré, não tem crocodilo. É uma frase do Enzo, não é? Algo Não é assim. do Enzo, mas é de um personagem, sim. Ah, tá, tem alguém que fala isso. E eu gosto de alguns enquadramentos, são bem legais, tá? A fotografia, então, um aspecto que dá charme à série, tá? Então, eles conseguem fazer a série, eles apresentam a imagem que o diretor queria, que a cena foi pensada. Então, isso tem um valor histórico, tá? Tem um valor estético que engrandece a história, que engrandece o roteiro. O roteiro e o enredo foram muito bem pensados, tá? Foram muito bem feitos e estão sendo, apesar da embarrigada, sabe o que eu acho, mascote? O que eu até chamo, eu falo isso aqui em casa com a senhora Mago, que eu falo é a novelização da história, entendeu? O Brasil ele passou muito tempo tendo as suas maiores obras cinematográficas sendo produzidas por produtores de novelas. Então, essa questão, essa embarrigada da história é para dar aquela esticada mesmo, coisa típica de folhetim novelesco. Tem se perdido isso ao longo dessas produções brasileiras que nós temos visto. A última, lembrando, a mais nova que a gente falou, Cidade Invisível, consegue destoar completamente dessa pegada novelesca, né, folhetinesca. E o Escolhido não, ele ainda bebe um pouco dessa fonte, fica ainda um pouco embarrigado, mas concordo com você, Mascote, não desagrega valor à obra, só faz você levar um pouco mais de tempo para consumir a história, para entender o que está acontecendo. Cara, os atores estão muito bons, tá? Alguma coisa me incomoda ali no Escolhido, tá? Não sei se é a atuação, não sei se é o enfoque que o ator deu para o personagem, mas também nada que me desconecte demais da história. Eu só acho que poderia ser dada uma atenção um pouco mais carinhosa pro cara, pro protagonista ali. Ele pode tomar um pouco mais de cuidado na atuação dele. Dito isso, a série me agradou muito, tá? Parcialmente porque eu gosto da narrativa do Dracon, gosto da narrativa da Carolina Munhoz, então essa narrativa está presente, tá? Que é o fantástico misturado na realidade, que é o que o Mascote muito bem falou. Então, me agradou, tá? É o meu gosto. Pode não ter te agradado e a gente vai entender se foi o que aconteceu, mas eu dou. Pera aí, deixa eu pegar aqui que eu também tenho uma piadinha legal. Ah, não, não é uma piadinha. Eu dou 4 selos de religiosidade extremada. Vamos ver aqui quais são as falas dos nossos colegas, tá? Uh, o Renan mandou um. Olha, há controvérsias. Eu não sei se ele está falando da nossa opinião sobre o escolhido, se ele está falando sobre a teoria científica que o Anderson mandou aqui nos comentários. Renan, dá uma ajuda para nós aí, seja um pouco mais específico, a gente esticar essa conversa. Enquanto isso, o mascote vai preparar o dedo nervoso dele ali para mandar uma imagem de um desenho animado. Eu só queria comentar aqui que eu não sei se a teoria de que buracos negros são aí portais, talvez para outros lugares do tempo ou do espaço para outras dimensões é real, mas se for, por favor, encontre antes que eu morra o portal que me leva para o mundo de Riziro. 0 dias! Aê! Eu preciso mesmo fazer esse selo. Caraca, bicho, você vai mesmo fazer um esforço sobre-humano para encaixar resíduo em qualquer pauta que nós fizermos? Cara, Me não é avisa, difícil que aí eu fazer um. faço mesmo o selo. Com uma obra tão maravilhosa quanto o Riziro, não é nenhum esforço encaixar ela em qualquer fala. Ah, o que é Riziro perto de Demon Slayer e Jujutsu Kaisen? É Riziro.
É só isso, só ReZero. Bom, Olha aqui, a senhorita lave a sua boca com sabão para falar de ReZero, viu bem? vamos brigar aqui agora por causa de ReZero. Bom, não é um anime, mas é um desenho animado completamente É a mesma brasileiro. coisa, né? O que foi, cara? Eu falei, não é um anime, é um desenho animado, é a mesma coisa no final das contas. Abstrações, abstrações, abstrações. Tomato, tomato, dá no mesmo. Enfim, é uma animação completamente brasileira, tá? Produzida aqui no Brasil, né? Feita por uma galera brasileira. Criada pelo Juliano Henrico, é isso mesmo? Minha pauta subiu aqui, meu computador tá meio bizarro. Isso, Juliano Henrico. Com o André Duarte, Melissa Garcia e César Marchetti. Mano, como assim tem elenco? Até onde eu sei, é um cara só que faz todas as vozes. Não, tem um elenco fazendo ali as vozes dos personagens. Ah, bom. Tudo bem, eu ouvi falar que o desenhista que fazia todas as vozes, mas tudo bem. Lendas lendárias que as pessoas contam, né? Quem é, quem é irmão do Jorel? Infelizmente, irmão do Jorel é uma criança, é um garoto muito novinho que tem a sua vida definida pelo seu irmão mais velho, Jorel, que é um cara talentoso, inteligente, bonito e com longas madeixas, né? Além de ser excelente no basquete também. Aparentemente, não há nada que o Jorel não faça de forma excelente. Ele é excelente no basquete, Hum, é excelente no, como é que é? No nado fora da água. um grande esporte esse. E entre outros esportes bizarros que eles citam. Sim, sim. E aparentemente tem uma história aí dentro que o Jorel, ele não era o grande, o Jorel. Ele só se tornou o Jorel quando o irmão dele, né? Ele era conhecido como o irmão do Nico, que é o irmão mais velho dos dois, que aparentemente sofreu um acidente de skate, ficou um pouco Bicicleta. desfigurado, bicicleta, isso. Ficou um pouco desfigurado, um pouco bobo, e aí o Jorel passou a brilhar, né? Desabrochou. Mas assim, é uma história que ele me lembra muito, não sei se você chegou a conhecer, Mascote, o Fantástico Mundo de Bob. Sim, eu pensei nisso, cara. Eu Né? Ele pensei faz uma nisso referência também. tão gostosa a esse desenho, muito nostálgico pra mim. Aham, o Jorel ali tem hora que ele dá umas viajadas não no mesmo tipo na mesma linguagem que o Fantástico Mundo de Bob tinha, né? Que quando o Bob ele começava a viajar no que que as pessoas falavam, você tinha, tipo, entrava ali na mente dele e visualizava o que ele estava visualizando com o que foi falado, né? Não acontece isso, mas ainda assim o Jorel ele tem umas viajadas tão loucas com as coisas que é impressionante, é incrível, cara. Sim, sim. E é legal que ele tem uma. Eu gosto das vozes. O legal é a gente ficar. A gente aqui em casa faz ter essas piadas de ficar imitando as vozes, principalmente da vovó Juju, que é uma personagem tão fantástica nesse anime. Assim, ela é a razão de 85% das piadas do anime, tá? É engraçado porque ela é muito vovozinha senil, né? Mas ela é muito É, doce. e ela é fofinha, ela tem aquela pegada de vovó que já tá batendo pino, tá ligado? Você tem que ter uma paciência. É quase um Dom Azaghal, olha só eu lembrando do Dom Azaghal. Não, mas assim, você tem que ter uma certa paciência com ela. Mas ela é uma personagem fantástica, assim como todos os outros. O pai do Jorel e do irmão do Jorel, que é todo pra frentex, ele é todo malandrilson, espertão, mas também é um pátria paizão que ajuda, que acolhe, que participa, que tá presente. Ele é um A Homer mãe também. Simpson, né? Cara, ele é um Homer Simpson brasileiro, Ele é um né? Homer Parece o Simpson Belchior. brasileiro. Eu olho pra ele, eu vejo o Belchior, cara. Não sei por quê. Desculpa aí por quem gosta do Belchior. Eu lembro ter um amigo meu que é fanzaço do Belchior. Eu falo do Belchior, eu lembro dele. Ele é fantástico. E tem muitos personagens. Os amigos dele, né? Que tem a Ana Catarina, que é a menina, teoricamente, a menina mais bonita da sala, e por quem o irmão de Jorel é apaixonado. Óbvio, né, que ele é apaixonado por ela. Exato. Mas temos a melhor amiga, a Lara, com quem que tem uma conexão que é nítida, sabe? De melhores amigos. E você percebe que, cara, quando você crescer um pouquinho mais, você vai perceber que quem você ama mesmo é a Lara, sabe? É esse tipo de coisa que você vê.
Olha, não sei. Ouvi falar certa vez que cientificamente, dificilmente você se apaixona por uma pessoa com quem você conviveu a infância, porque você tende a interpretar ela como sendo um parente. Então você dificilmente desenvolverá sentimentos românticos. Sim, sim, mas existem casos onde essa amizade se rompe em algum momento da vida e retorna por ocasião da própria proximidade que já existia, e isso pode acontecer, né? Um distanciamento, se houver um distanciamento em algum ponto da vida e uma reaproximação, isso pode acontecer. Sim. Por sinal, esse Né? fato científico contradiz 99% dos animes, das histórias românticas de anime. Exato, alguém está errado. A gente não sabe quem, tá? Mas a gente não tem muito o que falar sobre essa série, porque ela não tem ali grandes rompantes intelectuais ou uma arte fantástica. É um desenho bonito, com uma mensagem da hora, né? Mensagens gostosas que aquecem o coração, e não é mongoloide, né? Ele é um desenho adequado para um público de qualquer idade, né? Ele não é feito, não é tipo o Estranho Mundo de Gumball, né? Ô louco, não Ele fala te leva a mal, sério, caralho. ele sabe que as pessoas que É estão que assistindo não são Gumball idiotas. é infantil. Cara, assiste algumas coisas de Mundo de Gumball, você vai ver que o desenho é Ai, surpreendente, cara, cara. O desenho eu sabia. Não, ele tem umas eu vou te falar a sacadas muito verdade. inteligentes, cara. Eu falei de Gumball porque eu falei assim, eu vou falar qualquer, tipo, se eu falar apenas um show, Gumball, tem um monte dessa geração aí que eu já não via mais desenho, então não me pegou. Mas eu falei, vou falar qualquer um aqui que eu sei que vai ter um rage. Ah, não, Vai ter hate de alguém. apenas um show é retardado, mas. Cara, Fantástico Mundo de Gumball. Eu lembro que uma vez. É que eu nunca vi nenhum episódio inteiro, tá? Eu vi muitos cortes pela internet. Então, Aham. eu lembro de um que o personagem da família do Gumball, eles, tipo, trocam as funções sociais dele, né? Então, tipo, o Gumball e o irmão peixe dele, tipo, viram mulher, a irmã mais nova vira homem, aí o pai deles o pai e a mãe viram crianças. Tipo assim, eles não mudam de aparência, tipo, eles mudam as funções dele, vamos dizer assim, né? Olha. Mas eles assumem as características também. Então, tipo, a menina fica com dor nas costas, fica cheia de dor pelo corpo, cansada. O Gumbo e o irmão, eles têm todo um trabalho de maquiagem pra ir pra uma entrevista de emprego, eles acham isso um inferno. E aí, mano, tem uma piada que é muito inteligente, que eles estão subindo no elevador pra entrevista, e de repente alguma parede invisível esmaga eles no chão, né? E eles perguntam, caramba, cara, o que que é isso? Aí o outro fala, isso é a barreira invisível que impede as mulheres de ascender na vida, de ascender profissionalmente. Cara, é Caraca. inteligentíssimo, tá ligado? E, tipo, tem Pode ser várias que eu dê uma piadinhas desse chance. tipo, sabe? Que assim, Pode ser que eu veja de outra visualmente é forma. humor pastelão infantil, mas o diálogo por trás delas é muito boa. Que bom, beleza, beleza. Mas enfim, conforme eu dizia, não é um desenho muito grandioso, não é um projeto que aspira a grandes coisas, mas é um desenho agradável, é gostoso de passar o tempo. Eu digo assim, cara, você tá lavando louça, tá limpando o chão, você quer fazer uma coisa diferente do que ouvir música, quer assistir uma coisa diferente. Tem no YouTube, tem na Netflix, Irmão de Jorel, você vai assistir, vai se divertir ali, vai gastar uns minutinhos rindo de uma forma leve, com uma brincadeira inocente. É um equivalente ao Chaves, sabe? É aquela diversão leve que te aquece o coração. Exato. O estilo do humor dele lembra muito os desenhos clássicos, né? Ali, Looney Tunes, né? Dessa Uhum. época. Mas as piadas dele são muito adultas, né? Basicamente o mesmo estilo também, a mesma coisa que Looney Tunes fazia, né? Então você tem umas piadas ali, tipo, que muitas delas vai ser mais coisa de um adulto entender do que uma criança propriamente dita, né? Apesar de que o humor ele é muito absurdo, né? Você tem ali, por exemplo, uma das sketchzinhas é o pai do irmão do Jorel falando pro. Falando da época que ele era ator, e ele escreveu uma peça que era um musical infantil sobre um filhote de urso que vivia numa casca de noz. É uma coisa totalmente ridícula, absurda. Mas isso aí rende uma fortuna pro amigo dele que rouba a peça. Cara, não tem o menor sentido. O humor é totalmente absurdo e divertidíssimo, é muito rápido. Então, assim, ele conta a piada, você fala, cara, isso é um absurdo. Aí ele mostra o absurdo e aí ele já vai pra outra piada. Sim, sim, é bem dinâmico mesmo essa zoeira aí
E dizem que essas histórias são a visão da infância do criador, o Juliano Henrico, né? Que teoricamente ele seria o irmão do Jor-El. Sim. É, Já rolou até na internet aí, quem tem Facebook e tal, já rolou até umas fotos da infância do irmão do Jor-El, que mostra o irmão do Jor-El, o Nico, o Jor-El, o pai, a avó, todo mundo assim, são bem parecidos nas imagens com os desenhos do desenho animado, então faz algum sentido. olha só, bem interessante. É, curioso assim, não tem nada a ver, mas eu também já vou falar, por exemplo, que o Matt Groening, o criador dos Simpsons, ele se identificava na família com o Bart. Hum, pode ser também, pode ser uma visão da infância do Matt Groening, da visão dele, né? Sim. Como era o pai, a mãe, etc. Mas tá tudo muito bom, tá tudo muito legal. Eu vou ler dois comentários e já vou te chamar para fazer a sua análise e nota, ok? Beleza. Tem dois comentários aqui que eu gostei, né? Que o Anderson Zambaldi está, acho que pegando a minha ponte do Chaves, falou: não se diz Belchior, se diz malfeitor. Eu lembro desse episódio. E ele disse também que o melhor de tudo isso é o Final Space. Eu tô para ver esse anime, eu tô para ver esse desenho animado. E aí a gente pode até trazer aqui um dia desses. É Então, legal, mas mascote, é assim, isso. não o Anderson talvez fique um pouco ofendido agora, mas eu não acho essa tão incrível assim. Mas é um desenho legal, vale a pena assistir. Show de bola. Então, mascote, para todo mundo através do Facebook, sua análise e nota para o irmão do Jorel. Irmão do Jorel, desenho animado. É, eu acho ele muito bem feito. Eu gosto muito da arte dele, né? Uhum. Não principalmente porque é uma arte, ela é bem própria, é bem original. Ela não não segue, os personagens não têm Verdade. todos um molde, né? Que é feito ali para facilitar o desenho. Eles têm características físicas próprias e que conversam com a personalidade deles, né? Acho que a melhor personagem, indubitavelmente, é a vovó Juju, né? Ela toda senilzinha, ela é muito fofa, dá vontade de guardar ela num potinho. Ficou sem dúvida. Come abacate, bem, come. Ai, ai, ai. Sai Todo mundo daí, o imitando. sinal tá bom, sai daí. É muito bom. É muito, é fantástico. Uhum. E E para Irmão do Jorel, desenho rápido, inteligente, divertido, eu dou 4 selos feitos pela vovó Juju e guardados no forno. fantástico, fantástico. Quatro selinhos aí para essa obra brasileira. Não que nos nossos selos contem muita coisa, mas é legal, né? Você saber aí o que é a nossa nota. Cara, Irmão do Jorel, eu não tenho aspectos técnicos para dizer, porque é um desenho, é uma criação artística extremamente pessoal, então eu não tenho direito de julgar sobre isso, mas eu posso falar sobre o roteiro, sobre o enredo, que, como o mascote disse, não tem pé nem cabeça. Quando o desenho começa falando de uma coisa, termina sobre outra, e no meio do caminho você deu risada, você ouviu a Lara gritando o nome do irmão de Jorel, que é irmão de Jorel, tá? Ninguém nunca fala o nome desse personagem, beleza, gente? Sempre E que ele toda vai vez que falar, eu. alguém grita, Irmão do Jorel! Exato, exato. Eu sou o, e aí alguém vem com um grito em cima. E é uma das piadas, uma das tradições do anime, do desenho animado. E, cara, é o que o mascote falou. A melhor personagem, sem sombra de dúvidas, é a vovó Juju, porque, pelo menos para mim, ela me remete a tempos nostálgicos, onde eu convivia com a minha avó quando eu era criança, com a idade do irmão de Jorel. E por isso, infelizmente ou felizmente que seja, ela tem o meu carinho eterno. Né? Eu amo a vovó Juju e protegerei essa personagem por toda a minha vida. E também a minha nota para Irmão do Jorel são 4 selos de nostalgia e abacate. Não, pera, eu tive uma piada melhor. Deixa eu tentar de novo. Ah, eu fechei a pauta. Deixa quieto. Ah, não, era 5 selos de bolo de abacate. Opa, peraí, 5 selos. Isso aí. Ah, eu falei 4? Falou Não, 4. bota 5. Pode botar 5. Mudei. Eu revi minha visão. E é isso, meus queridos amigos, com este calor abissal que está fazendo nesta terra essa noite, eu me despeço de vós e espero que nos encontrem novamente aqui no Facebook, né? Estamos pensando aí em umas alterações, eu vou me juntar com a produção e vamos fazer uma conversa a qualquer momento para tomar uma decisão aí que pode movimentar o estúdio da Exatons. Pode Mas mudar os aguardem destinos do com. mundo.
Não, nem tanto. E o mundo, meu querido, o mundo não liga para nós, sabe? Nós não fazemos falta para o planeta Terra, nós até somos um estorvo, Sim, tá? E Mas eu não sou Fantástico Mundo de ecochi... Gumball tem uma música sobre como a insignificância da nossa existência, cantada Tá, pelos planetas. tá, eu tô vendo que eu vou ter que assistir um Fantástico Mundo de Gumball, né? Ou algo assim. Mas é isso. Eu vou dar aqui um abraço e um forte beijo a vocês. E até semana que vem. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem nos assistido hoje. Espero que vocês tenham gostado. É, comentem o que vocês acham das obras que nós falamos, do Cidade Invisível, Escolhido, Fantasma de Gumball não, Irmão do Jorel. E nos vemos na próxima. Um grande beijo e até mais.